O que eu mais gosto na franquia nova Planeta dos Macacos é o quanto ela faz a gente pensar, mesmo que a gente esteja vendo ali, pelo menos na primeira camada, uma história de macaco. E eu acho que isso acaba afastando muita gente. Ah, eu vou nada ficar acompanhando uma história de um monte de macaco que constrói uma cidade. Só que não é sobre isso. Quando eles colocam os macacos interagindo e quando eles colocam os macacos em confronto com os seres humanos, é justamente para poder mostrar o quanto a gente, quanto sociedade, precisamos evoluir. Porque é justamente nesses momentos que os macacos são colocados como seres mentalmente mais equilibrados, por mais que isso, falando assim para você que nunca tenha assistido nenhum filme do Planeta dos Macacos, pareça ser um absurdo de ser dito. E apesar desse quarto filme não ser tão bom quanto a nova trilogia, né, principalmente a gente pegando aí os dois últimos filmes dirigidos por Matt Reeves, que elevou para mim essa nova franquia a um nível absurdo, ainda assim ele mantém essa parada de fazer com que a gente, nós seres humanos, pensemos em como a gente lida com nós mesmos. E dito isso, esse filme pode ser visto de duas maneiras. A primeira é como uma história muito simples, onde a gente encontra um macaco muitos anos depois que o César, né, que é o macaco principal aqui desse universo, que é o que começou tudo, o primeiro macaco inteligente morreu. Então lá no futuro, quando a humanidade já foi pro saco, quando a maioria dos humanos não consegue falar, a inteligência depois dos eventos do segundo e do terceiro filme acabou regredindo e os seres humanos passaram a ser meros animais irracionais. Noah, que é um macaco bem jovem, tá adolescente virando adulto, tá se preparando para passar por uma espécie de ritual de passagem, onde ele vai criar uma águia dele, porque na aldeia dele os macacos criam aves, né, para poder ter uma espécie de vínculo meio espiritual lá com as águias que eles criam. Tem um nomezinho para isso agora, mas não tô lembrado. Se eu lembrar eu boto aqui, porque na minha cabeça só tá vendo Pokémon, não tem nada a ver. Mas enfim, é uma espécie de um animal espiritual. Só que no meio do caminho ele acaba se cruzando com outros macacos que invadem ao clã dele, a aldeia dele, acaba com tudo, queima tudo, pega todo mundo que ele conhece e transformam em escravos para trabalhar forçado lá, tentando abrir uma escotilha de alguma coisa. E quando eles fazem isso, o Noah acaba conseguindo escapar e promete pro pai dele que vai se vingar, que vai trazer todo mundo de volta, vai reconstruir, enfim, é uma jornada do herói clássica aqui, de um moleque que não tinha grandes responsabilidades e de repente se vê obrigado a virar o salvador daquela parada toda. Essa é a forma mais simplificada de você ver e o filme funciona muito bem assim, porque a ação dele é boa, os efeitos especiais dele são excelentes. Há muito tempo eu não via um filme que basicamente é todo feito em computação gráfica tão real que você olha e diz, meu amigo, que negócio bem feito. Mas a outra forma de assistir, que eu particularmente acho muito mais legal, é uma crítica social, e especificamente aqui nesse quarto filme, uma crítica ao conservadorismo humano. E para eu explicar esse ponto de vista, eu preciso dar spoilers. Então, se você não assistiu o filme e se importa muito com isso, eu sugiro que você pare o vídeo agora, volte depois que assistir. Mas se você não se importa muito, se para você tanto faz quanto tanto fez, não estraga a sua experiência, continua aqui comigo. Em certa parte do filme, é revelado que a humana que eles descobrem, que cruza o caminho do Noah, ela é um ser inteligente, ela não perdeu a inteligência como a maioria dos humanos perdeu. A gente vê que ela consegue falar, ela consegue raciocinar, enfim, ela consegue fazer tudo que a gente faz normalmente. E aquilo, obviamente, acaba deixando tanto Noah quanto um outro macaco que ele acaba encontrando no meio do caminho completamente estarrecidos, porque para eles, os seres humanos, como já tinha passado muito tempo, eram uns animais como para nós os macacos são hoje em dia. Então era completamente inconcebível que o humano tivesse o mesmo nível de intelecto deles. Porém, a trama vai pra frente e é revelado que essa menina tá seguindo Noah porque ela percebe a chance de poder utilizar dele, né, da ajuda dele para poder resgatar uma espécie de mecanismo eletrônico. É como se fosse uma placa de computador que a galera onde ela mora vai utilizar para poder tentar restabelecer a conexão com outros humanos que porventura estejam habitando a Terra, ou pelo menos ali os Estados Unidos, né, alguma outra cidade, algum outro estado. Noah acaba se ligando a ela porque ele quer fazer com que todo mundo da aldeia dele, todo mundo do clã dele ganhe novamente a liberdade, fuja dali, e a partir dessa aliança ambos veem uma possibilidade de conseguir o que eles querem, e de fato eles conseguem. Ela usa as habilidades físicas do Noah, de escalada, de chegar a lugares onde ela fisicamente nunca conseguiria chegar, e ele se utiliza dos conhecimentos
dela de entrar naquele lugar que é uma fortaleza militar, onde os macacos lá do mal estão tentando entrar para poder pegar armas, para poder expandir o seu império. Só que a menina deixa muito claro de que ela não quer que esse macaco vilão chegue a possuir essas armas, porque para ela seria uma grande catástrofe. Ele é meio megalomaníaco, totalmente expansionista, então a quantidade de estrago que ele iria conseguir fazer caso ele tivesse acesso a todo aquele poderio militar seria gigantesca, e Noa concorda com isso também. Então antes de entrar, ela implanta umas bombas numa barragem que os próprios macacos fizeram para que a água ela não chegue a invadir as portas daquele depósito militar. Então a ideia é, eu vou entrar, vou pegar o que eu quero, e você, Noa, aproveita para fugir, libertar sua galera, enquanto a gente papoca tudo aqui e a galera dos macacos do mal vão tudo se lascar. Mas quando eles estão saindo do silo, ela se vê num dilema entre detonar com todo mundo junto, já que eles foram pegos de surpresa, né? O macaco lá, o reizão, pegou eles justamente de saída. Então ela tinha duas opções: ou tentar de alguma forma ajudar os macaquinhos que ajudaram ela, ou acabar com tudo de vez, e ela toma por essa segunda opção. Então ela corre e explode tudo, velho. E aí é aquela bagaçada, a água invade, ela consegue fugir e fica vendo os macacos que foram essenciais para ela conseguir o que ela queria, indo por água abaixo. Mas enfim, por mais que isso ficasse um pouquinho na consciência dela, ela pega as coisas dela, conseguiu cumprir a missão e cai fora. Porém, a galera do clã das águias consegue fugir. Eles conseguem escalar, tem uma luta final e eles saem daquele lugar. Eventualmente eles voltam para casa deles, começam a reconstruir aquela cidade, né, a aldeia, e eis que a menina volta para se despedir do Noa. E é justamente nessa última cena onde a mensagem ela bate mais forte, porque é revelado só pra gente que tá assistindo, o Noa acaba nunca sabendo disso, mas mostra, dá um close que a menina na verdade não foi lá pra se despedir coisa nenhuma, ela foi lá pra dar um tiro, pra matar ele, porque veja bem, ela pensou, olha, eu vi que eles conseguiram fugir, se eu deixar o Noa vivo, que acabou virando um líder, né, vai ser o grande líder dessa galera, eles podem querer vingança. Então essa placa que eu consegui pra salvar a minha galera pode ter atraído um problema muito maior. Então eu vou lá, vou acabar com o líder, que pelo menos, mesmo que eles queiram se vingar depois, acabando com essa liderança, eu vou ganhar mais tempo. E aí a gente pensa em alguma coisa. Isso não é verbalizado em nenhum momento, tá? É a lógica do filme, é o que o filme deixa nas entrelinhas. Só que é a atitude do Noa que quebra as pernas completamente da menina, da May, porque quando eles se encontram, ele diz, olha, o Proximus, né, que é o nome no macaco, o rei lá do mal, que acabou se lascando, ele não era coisa que prestasse, mas ele tinha razão numa coisa, eu não podia confiar nos humanos, né, você acabou me traindo, a gente chegou junto, pois você acabou fazendo aquilo ali, eu pedi pra você não fazer, você papocou, não quis nem saber da gente, e o mal de vocês, seres humanos, é justamente isso, achar que tudo que tá na Terra, que tudo que existe, que tudo que já existiu e que vai existir pertence a vocês. E não é assim, velho. Aí a menina ainda tenta argumentar, dizendo, não, mas o que tá ali são ideias humanas, fomos nós que criamos, é coisa que pertence pra nós. Vocês não tem nada que se intrometer nisso. Mas aí ele contra-argumenta de que, apesar dela estar falando isso, os próprios humanos não cumprem isso, porque eles dominam, eles vão atrás, eles querem conquistar, inclusive aquilo que eles não construíram, aquilo que não são deles. E é então que ele joga um diálogo que ele teve com ela presenciando, inclusive mais cedo no filme, sobre a coexistência. Porque a única coisa que o Noa queria era juntar a galera dele, voltar pra casa e reconstruir a vida dele. E quando a gente para pensar nisso, toda a franquia do Planeta dos Macacos é justamente isso. A galera só quer construir um lugarzinho pra chamar dela, pô. Mas sempre vem os seres humanos, sempre vem a raça humana e diz assim, não, vocês são diferentes, vocês não têm direitos, porque isso aqui tudo era nosso antes de vocês chegarem. E qual é a grande lição do conservadorismo? Porque a partir do momento em que se estabelece um comportamento tão diferente, se estabelece uma raça diferente, se estabelece direitos a uma série de pessoas que nunca tiveram direitos, que inclusive nunca foram encaradas como pessoas à altura de quem estava no poder, há uma reação muito forte, contrária, para que essas pessoas não adquiram os direitos e o pé de igualdade nunca possa existir. É por isso que hoje em dia a gente tem tanto preconceito de cor, de raça,
raça, preconceito de religião, religiões dominantes, religiões atreladas a maior poderio econômico, são aquelas que subjugam a outras religiões que não têm tanta influência social como outras. Mulheres até hoje não conseguem ter o mesmo pé de igualdade que homens, e eu não tô falando isso com nenhuma ideologia política não, é só você ver, pô, a questão de salarial, existem pesquisas disso, questão de equidade salarial, representatividade nos pleitos eleitorais, é só você parar um pouquinho pra ver. E quando a May, ela questiona e diz que os macacos eles não tinham que ter acesso àquelas paradas que os humanos construíram, o Noah dispara uma pergunta que quebra completamente os argumentos dela, perguntando o que ela quer caso os humanos voltem a dominar a Terra. Que tudo aquilo que os macacos construíram depois do que os próprios humanos fizeram, né, que foi espalhar o vírus pelo mundo, mas se toda construção, se toda evolução, se as cidades, os vínculos familiares, tudo aquilo que fez parte do novo mundo, de um mundo habitado por macacos, se ela quer que tudo isso acabe, simplesmente para voltar ao que era antes, e os macacos acabem se calando, os macacos percam suas vozes e acabem voltando para jaulas. Para mim, isso fica muito claro que ele tá falando em nome das minorias. E a beleza dessa franquia do Planeta dos Macacos é justamente essa, como em uma história aparentemente simples, em uma história que foge muito da nossa realidade, aparentemente, à primeira vista, consegue falar tanto, tão bem e tão profundamente dos nossos problemas mais íntimos, das coisas que bastava uma pergunta simples, um diálogo simples, para desarmar completamente quem tem o poder e ao longo de toda a história humana se fez valer pela força e pela influência. Então, quando eu digo que a gente pode assistir esse quarto filme como uma crítica direta ao conservadorismo, é porque quando a gente para pensar nesses debates sociais que são contra todas as diferenças que finalmente começaram a ganhar vozes, que finalmente começaram a ganhar representatividade, começaram a ter um espaço mínimo para poder falar o que elas querem, por que elas sofrem, por que elas não devem sofrer, porque elas são simplesmente humanos como quaisquer outros, e a luta toda deles é para ter o básico, para ter o mínimo, que quem é padrão, quem segue desde o berço todas as regras estabelecidas há séculos, nunca vai conseguir ter a noção da dificuldade que é viver com isso, da dificuldade que é viver com toda essa repressão. Eu mesmo tô falando isso e eu não tenho noção de como é difícil, porque eu me encaixo nos padrões, né? Apesar de não ser branco europeu, ter alguns traços, tipo nariz grosso e tal, eu tenho a pele branca, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, ninguém nunca me olhou torto por causa da cor da minha pele ou pela minha identidade de gênero. Então o máximo que eu posso fazer é esse exercício de empatia, essa reflexão de que, pô, por que será que a gente não pode simplesmente coexistir com as pessoas que finalmente começaram a falar coisas diferentes do que a gente acreditava que era o correto? Por que a gente simplesmente não pode escutar e repensar aquilo que a gente acredita? E não necessariamente a gente precisa mudar toda a base das nossas crenças. Respeitar já é mais do que suficiente. Saber que a verdade da outra pessoa é tão importante quanto a nossa verdade, por mais que a gente acabe não acatando para nossa vida individual, a gente precisa sim lutar para que os outros direitos, por mais que a gente não concorde com eles, pra gente, é algo que a gente não vai ter pra gente, mas eles têm que ter, porque eles acreditam naquilo. Pessoas que são diferentes, pessoas que têm outras vivências, têm as crenças delas, têm as atitudes delas, e quem sou eu, do alto da minha vida, que nunca sofri nada disso, pra dizer que essa pessoa tá errada e eu que tô certo? Simplesmente porque eu não quero abrir mão de quaisquer que sejam meus direitos sociais, que eu nunca nem lutei pra adquirir, eu basicamente já nasci com muitos deles, mas por ser minimamente ameaçado em ter que dividi-los com pessoas que nunca tiveram a mesma facilidade que eu tive, simplesmente por regras sociais construídas à base de ódio, à base de manipulação e abuso de poder de séculos atrás. Quem sou eu para dizer que elas precisam voltar para as gaiolas, perder a liberdade delas? Então sim, você pode simplesmente ver o Planeta dos Macacos como um filme em que o macaquinho vai lá, busca a vingança e tem sua jornada do herói. Mas eu fortemente recomendo que você veja por esse lado mais empático, principalmente se você nunca teve o seu espaço no mundo questionado por qualquer outra pessoa. E esse vídeo representa justamente a arma mais poderosa que o Noah no filme acabou usando e desarmando a menina que estava prestes a acabar com ele. É o poder do convencimento, é o poder da conversa, é o poder do diálogo, que é o único capaz de fazer com que a humanidade pare com essa
guerra ideológica abestalhada e foque no que realmente importa. Porque quando a gente entender que todo mundo é uma coisa só e que o respeito é o primeiro grande passo para a gente construir um bem-estar social mais robusto, é que nós, como seres humanos, vamos conseguir evoluir de verdade. Independentemente do país que a gente mora, independentemente da cor da nossa pele, independentemente da nossa identidade de gênero ou quaisquer outras caixinhas e rótulos que insistimos em nos colocar.